Olá, tudo bem? Meu nome é Marcos Fonseca, sou professor de Física do campus São Vicente do Sul do Instituto Federal Farroupilha e este vídeo se destina ao projeto Escolha FAR SVS. Nesse vídeo vai ser apresentada uma breve revisão do que consta nos materiais Movimentos Gerais 1, 2 e 3 e também vai ser apresentada uma discussão do que consta no material Movimento Uniforme. Mais uma vez, o ideal é que você já tenha lido os materiais Movimentos Gerais 1, 2 e 3 e Movimento Uniforme e que esse vídeo sirva então para esclarecer alguns pontos que talvez não tenham ficado claros durante a leitura do material. Nos materiais anteriores, Movimentos Gerais 1, 2 e 3, foi definida a posição inicial, que é aquela posição que o corpo ocupa no início da observação, a posição final, que é aquela posição que o corpo ocupa no final da observação. A gente discutiu que a posição, quando ocorre o movimento, essa posição depende do tempo de observação e nós costumamos chamar então a posição como uma quantidade física dependente ou função do tempo. Nós também definimos deslocamento como a posição final menos a posição inicial. Nós definimos também distância total percorrida como a soma das distâncias percorridas em cada trecho do movimento, associado ao deslocamento e à distância total percorrida, que são quantidades físicas diferentes. Nós definimos a velocidade média como a razão entre o deslocamento e o tempo para o qual esse deslocamento ocorreu, e a velocidade escalar média como a razão entre a distância total percorrida e o tempo que levou para que essa distância tenha sido percorrida. Nós também discutimos o conceito de velocidade instantânea e a partir do conceito de velocidade instantânea nós definimos o conceito de aceleração média. Para fazer uma revisão, eu pensei num exemplo bem prático. A gente tem uma régua, essa régua vai servir como se fosse o nosso referencial e junto com a régua a gente tem também um cronômetro aqui. No início da observação, a gente vai ter uma formiga subindo para a régua sobre a posição 10 centímetros. Quando a formiga sobe em cima da régua e eu vou começar a fazer a descrição do movimento da formiga, eu disparo o cronômetro. A formiga então se desloca para a posição 3 centímetros e nisso já são passados 5 segundos. Depois, a formiga se desloca da posição 3 centímetros para a posição 16 centímetros e o cronômetro já marca 10 segundos. Nesse momento, a formiga desce da régua, eu termino a observação do movimento da formiga e nós já podemos identificar que a posição inicial, a posição que a formiga ocupa no início da observação, 10 centímetros. Que a posição final da formiga, que é aquela posição que a formiga ocupa quando a observação do movimento termina, é 16 centímetros. Então, nós destacamos essas duas informações aqui, posição inicial e posição final. E a partir desses valores de posição, das posições que a formiga ocupa ao longo do movimento, a gente pode encontrar a distância total percorrida. Então a gente observa que no primeiro trecho do movimento, quando a formiga vai da posição 10 para a posição 3 centímetros, a formiga percorre 7 centímetros. Quando a formiga vai da posição 3 centímetros para a posição 16 centímetros, a formiga percorre mais 13 centímetros. Se nós quisermos calcular a distância total percorrida, nós vamos somar as distâncias percorridas em cada trecho do movimento. Eu vou somar os 7 centímetros com os 13 centímetros e a distância total percorrida vai ser 20 centímetros. Se o meu interesse for determinar o deslocamento dessa formiga, as informações que eu preciso são a posição inicial e a posição final. Como eu já destaquei a posição inicial e a posição final, basta que eu aplique esses valores na equação do deslocamento. Posição final menos posição inicial, 16 menos 10, 6 centímetros é o deslocamento dessa formiga. E esse deslocamento, assim como a distância total percorrida, ocorreram ao longo de 10 segundos de observação.
Se nós temos o deslocamento, a distância total percorrida e o tempo que levou para que o deslocamento e a distância total percorrida ocorressem, eu posso calcular a velocidade média utilizando o tempo e o deslocamento, e eu posso também calcular a velocidade escalar média da formiga usando a distância e o tempo. Então, esse exemplo bem prático foi apenas para que a gente possa relembrar os conceitos de velocidade média, velocidade escalar média, posição inicial e final, distância total percorrida e deslocamento. Ainda, para a gente, dentro da parte da revisão, eu gostaria de destacar por que o deslocamento ele é uma quantidade física importante, embora ela não seja a quantidade física que geralmente a gente está interessado no nosso dia a dia. Nos vídeos anteriores, eu comentei que o que nós medimos no nosso dia a dia geralmente é a distância total percorrida e não o deslocamento. Então, eu pensei um exemplo em que mostra claramente a importância do deslocamento frente à distância total percorrida. Imaginem a seguinte situação. Uma formiga sobe na régua na posição 4 centímetros. Então, isso aqui vai ser a posição inicial da formiga. Essa formiga vai desenvolver uma velocidade escalar média de 3 centímetros por segundo e uma velocidade média de 2 centímetros por segundo. E o movimento dessa formiga vai durar 5 segundos. De mão da velocidade escalar média, da velocidade média e do tempo, é possível encontrar a distância total percorrida pela formiga e o deslocamento executado pela formiga. Para que a gente encontre a distância total percorrida, eu faço mão aqui da equação da velocidade escalar média, substituo o valor da velocidade escalar média dada, 3 centímetros por segundo, substituo o valor do tempo, o tempo 5 está aqui dividindo, ele cruza para o outro lado multiplicando, 3 vezes 5, 15 centímetros. Então, a distância total percorrida, a soma das distâncias percorridas em cada trecho do movimento da formiga é 15 centímetros. Já com a velocidade média e o tempo, eu consigo acessar o deslocamento. Velocidade média 2, tempo 5, o tempo está dividindo, passa para o outro lado multiplicando, 2 vezes 5, 10 centímetros. Então, aqui nós acessamos a distância total percorrida pela formiga e o deslocamento executado pela formiga. Onde essa formiga estará após esses 5 segundos de observação, após esses 5 segundos de movimento? Se nós nos apegarmos apenas à distância total percorrida, eu não consigo descobrir onde a formiga estará após 5 segundos de observação, porque a distância total percorrida ela não permite que eu acesse a posição final que o corpo ocupou. Ela permite apenas que eu acesse a soma das distâncias percorridas em cada trecho do movimento. Agora observa que com o deslocamento, eu consigo dizer onde essa formiga está após 5 segundos de observação. Porque se o deslocamento é 10 centímetros e a posição inicial é 4 centímetros, eu aplico esses valores na equação do deslocamento e descubro que a posição final da formiga é 14 centímetros. Ou seja, após 5 segundos de observação, a formiga se encontra na posição 14 centímetros. Para chegar nessa posição de 14 centímetros, a formiga percorreu uma distância de 15 centímetros. Então, por exemplo, a formiga pode ter saído da posição 4, caminhado até, vamos ver aqui, o 16,5 e depois do 16,5 ela pode ter voltado ao 14. E isso dá 15 centímetros de distância total percorrida e dá deslocamento de 10 centímetros. E qualquer outra possibilidade que dê 15 centímetros de distância total percorrida e 10 centímetros de deslocamento pode de fato ter acontecido. Mas o interessante é que o deslocamento permite que a gente determine a posição final de um objeto. A distância total percorrida não permite, porque ela é simplesmente a soma das distâncias percorridas em cada trecho do movimento. Então, aqui eu coloco bem destacado que quaisquer movimentos são possíveis, porque a distância total percorrida
ela indetermina a posição final, mas que a posição final ocupada pela formiga é determinada através do deslocamento e por isso o deslocamento se transforma numa quantidade física importante, embora ela não seja utilizada no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Feita essa revisão, eu gostaria agora de passar para a discussão do movimento uniforme. O movimento uniforme é um dos possíveis movimentos específicos que a gente pode estudar. O movimento uniforme é aquele movimento matematicamente mais simples de ser estudado e por isso que, embora ele não seja tão comum no nosso dia a dia, ele tem a sua importância, porque aspectos de estudo de movimentos mais complexos já estão dentro do estudo do movimento uniforme, mas sem a complexidade matemática de movimentos mais complexos. Então, o que é o movimento uniforme? O movimento uniforme é um movimento ou a parte de um movimento que vai ser analisada que ocorre com velocidade constante. Então, a gente, devido às nossas simplificações, tem um movimento ocorrendo sobre uma linha reta. Essa linha reta é o que nós chamamos de referencial e ao longo da observação desse movimento, do nosso intervalo de interesse sobre o movimento, a velocidade do corpo observado ela é uma velocidade constante. Onde que a gente tem esse tipo de movimento acontecendo? Por exemplo, numa longa viagem de avião. O avião, logicamente, ele vai ter que decolar, depois o avião tem que pousar, e nesse momento de decolagem e de pouso, a velocidade do avião ela não vai ser uma velocidade constante. Acredito que todo mundo já viu um avião decolando, ele parte de uma velocidade zero, ele parte parado da pista, vai ganhando velocidade, decola e faz a sua viagem, e depois ele tem que perder essa velocidade para fazer o pouso. Mas durante boa parte da viagem, a velocidade do avião, a chamada velocidade de cruzeiro, é uma velocidade constante. Então, embora todo o movimento do avião não seja um movimento uniforme, um movimento com velocidade constante do início ao fim, uma boa parte do movimento é com velocidade constante e aí entraria para a classe de movimento uniforme. Uma outra situação é um motorista, por exemplo, de caminhão, que tem que fazer uma longa viagem e que mantém ao longo de boa parte da sua viagem uma velocidade de 80 km por hora. Embora não seja o movimento todo não aconteça com velocidade constante, boa parte do movimento acontece com velocidade constante e seria classificado como movimento uniforme. Uma gota de chuva, por exemplo, quando ela é gerada na nuvem e começa a cair em direção à superfície da Terra, ela vai ter um momento de aceleração, um momento em que ela vai ganhando velocidade, mas boa parte da queda da gota da chuva, desde que ela nasce até o momento em que ela atinge o chão, ele acontece com velocidade constante devido à resistência com o ar. Então é um movimento matematicamente simples, mas tem as suas aplicações. Nós vamos partir para equacionar esse movimento da equação da velocidade média. Por que da velocidade média? Porque ela traz o deslocamento e o deslocamento é uma quantidade mais científica. Se o objeto que eu estou descrevendo o movimento, ele tem velocidade constante, então a velocidade média é igual à velocidade em qualquer ponto do trajeto. Vamos imaginar a seguinte situação. Se um carro sempre se desloca a 80 km por hora, se o ponteiro do velocímetro está sempre a 80 km por hora, então a velocidade média vai ser 80 km por hora. Ou seja, a velocidade média vai ser igual à velocidade que ele possui em qualquer instante do movimento, se o movimento é uniforme. O deslocamento é simplesmente a posição final menos a posição inicial e o tempo para que o movimento ocorra é o tempo final menos o tempo inicial. É possível fazer um desenvolvimento matemático partindo da equação da velocidade média e obter uma equação que relacione a posição final ocupada pelo objeto, a posição inicial, a velocidade desenvolvida pelo objeto e o tempo. Se a gente observar essa equação, dá para perceber que a posição inicial, o SI, é uma quantidade que não varia. É aquela posição que o objeto possuía no referencial no início da observação. Essa posição ela não vai variar ao longo do movimento, porque ela é no instante inicial. A velocidade também não varia, porque é um valor constante para que o movimento seja uniforme. Então aqui nós temos apenas duas liberdades, a posição
final e o tempo. E essa posição final, ela vai depender de por quanto tempo vai ser feita a observação. Como a posição final depende do tempo, nós costumamos escrever isso como posição função do tempo. E essa equação, ela é chamada de equação horária, porque depende do tempo, da posição, porque relaciona a posição com o tempo. Nessa equação horária da posição, a gente tem então o S função de t, que é a posição ocupada pelo objeto em um determinado tempo. Nós temos a posição inicial, que é a posição que o objeto ocupa no início da observação. Nós temos a velocidade, que é uma velocidade constante que o objeto mantém durante toda a observação. E nós temos o tempo, e o tempo é o tempo de observação. Se nós conseguimos encontrar a equação horária da posição de um determinado corpo, nós saberemos a partir desse momento todas as posições futuras que esse corpo irá ocupar. Uma vez determinada a equação horária de posição, todas as posições que esse corpo irá ocupar futuramente podem ser diretamente determinadas desta equação. Um exemplo mais aplicado seria o seguinte: se nós conseguirmos identificar a equação horária de posição de um asteroide, o que saberemos sobre o seu movimento? Claro que o movimento de um asteroide não necessariamente vai ser um movimento uniforme, mas a ideia da equação horária de posição, ela se aplica a qualquer tipo de movimento. Se nós conseguirmos determinar a equação horária de posição em relação a um dado referencial do movimento de um asteroide, nós saberemos dizer quaisquer posições que este asteroide vai ocupar à medida que o tempo passa. Por exemplo, se tu quiser saber onde que esse asteroide vai estar daqui a um mês, é possível, porque a equação horária da posição, ela permite que tu determine a posição do objeto que tu observou daqui a um mês. Tu pode perguntar qual vai ser a equação horária da posição deste asteroide daqui a um ano, ou quem sabe daqui a 1000 anos. Então, determinar a equação horária de posição de um movimento é praticamente resolver o movimento, porque tu tem controle sobre as posições que esse objeto que está sendo descrito vai ocupar à medida que o tempo vai passando. Para a gente deixar isso ainda mais claro, vamos colocar um exemplo com números aqui. Um caminhão é observado sob o quilômetro 50 de uma rodovia, deslocando-se na direção crescente das marcações de quilômetro da rodovia com uma velocidade de 80 km por hora. Se a velocidade deste caminhão se mantiver constante, encontre a posição inicial e a velocidade do caminhão, a equação horária da posição do caminhão, onde esse caminhão estará após 4 horas de viagem, ou seja, a posição do caminhão após 4 horas de viagem, o tempo que levará para o caminhão chegar em um posto localizado no quilômetro 690 da rodovia. Então vamos lá. O problema nos fornece aqui a posição inicial. O caminhão é observado, então isso significa que iniciou-se a observação do caminhão no quilômetro 50. Quilômetro 50 vai ser a nossa posição inicial. Então, nesse referencial, no referencial da rodovia, a posição inicial é 50 km. E esse caminhão, ele está se deslocando na direção crescente. Ele está indo do 50 para o 60, para o 70, para o 80, para o 90, para o 100. Ele está na direção crescente das marcações de quilômetro da rodovia, com uma velocidade de 80 km por hora. O fato dele estar na direção crescente das marcações significa que essa velocidade aponta na mesma direção de crescimento do referencial e dessa forma a velocidade do caminhão vai ser positiva, 80 km por hora. Então a solução da letra A seria posição inicial 50 km, velocidade 80 km por hora. Letra B, qual é a equação horária da posição do caminhão? Para a gente encontrar a equação horária de posição do caminhão, a gente primeiro
precisa saber que tipo de movimento a gente de que tipo de movimento a gente está tratando. Nesse caso, se a velocidade for constante, o movimento vai ser um movimento uniforme. Se o movimento é uniforme, a equação que nós utilizamos é uma equação de posição de movimento uniforme, em que nós precisamos inserir a posição inicial e a velocidade. Então, eu substituo na equação horária de posição os valores de posição inicial e velocidade. Faço a multiplicação do 80 pelo t, formando o 80t, e essa aqui é a versão final da equação horária de posição do caminhão. Perceba que não podemos juntar o 80t com o 50, porque o 80 tem o termo t e o 50 não tem o termo t. Isso é a mesma situação que a gente encontra, por exemplo, em equações de segundo grau, em que nós não podemos juntar o termo que tem o x, por exemplo, com o termo que tem o x quadrado. É a mesma situação aqui. Então, essa equação horária de posição, ela fica neste formato aqui. Na letra C, a gente vai tentar encontrar qual é a posição que o caminhão ocupa após 4 horas de viagem. Para isso, nós pegamos a equação horária de posição, aquela equação que nos traz todas as informações de posição do objeto que está sendo observado, e substituímos o tempo pelo valor solicitado. Como o tempo indicado é 4 horas, eu substituo o tempo por 4 aqui, indicando que a posição agora vai ser determinada em tempo 4 e substituo aqui também o tempo por 4. 80 vezes 4 são 320, 320 mais 50, 370. Após 4 horas de movimento de velocidade constante desse caminhão, a posição do caminhão será 370 km. Então, naquela rodovia, o caminhão estará passando no quilômetro 370 após 4 horas de movimento. Quanto tempo levará para o caminhão chegar em um posto no quilômetro 690? Então vamos supor que tem alguém esperando ele lá no quilômetro 690 e o interesse seja descobrir quanto tempo leva para esse caminhão chegar lá no quilômetro 690. Então a gente pega a equação horária de posição e agora na equação horária de posição eu troco a posição função de tempo pela posição que eu desejo descobrir o tempo. Então, a posição é 690 e eu quero descobrir para qual tempo a posição se transforma em 690. O 50 ele está somando, ele passa aqui para o outro lado, ele troca o sinal, ele fica subtraindo. 690 menos 50 são 640. O 80 está multiplicando, passa lá para o outro lado, dividindo. 640 dividido por 80, 8 horas. Após 8 horas de movimento, o caminhão se encontrará no quilômetro 690. Então, com esse exemplo, eu espero que tenha ficado claro que é possível nós encontrarmos a equação horária de posição do movimento uniforme e que, uma vez encontrada a equação horária de posição do movimento uniforme, a gente tem total controle sobre quando as posições vão acontecer através da utilização ou da posição ou do tempo na equação horária da posição. Um outro exemplo que a gente pode tentar resolver é o caso de uma formiga que é observada sob a posição 23 de uma régua, deslocando-se em direção à origem com uma velocidade de 2 cm por segundo. Encontre a posição inicial e a velocidade da formiga, a equação horária da posição da formiga, a posição da formiga após 6 segundos de observação, o tempo que levará para a formiga chegar na posição 15 centímetros e o tempo que levará para a formiga chegar na origem da régua. Então aqui nós vamos considerar que a velocidade da formiga é uma velocidade constante para que o movimento ocorra da forma de movimento uniforme e o problema nos fornece uma posição inicial, 23 centímetros, onde a formiga se encontra no início da observação. E aqui vem um detalhe. Ele diz que a velocidade é 2 centímetros por segundo. Só que essa formiga ela está se deslocando em direção à origem da régua. Ela está se deslocando em direção ao zero da régua.
Então, a posição da formiga não é 23, 24, 25, 26. Não, a posição da formiga é 23, 22, 21, 20. A posição está diminuindo, porque a velocidade é contra a orientação positiva do referencial. O nosso referencial régua, ele cresce para a direita e a formiga está caminhando para a esquerda. Essa informação tem que estar na equação horária de posição e ela vem para a equação horária de posição através desse sinal negativo. A velocidade é negativa porque ela é contra a orientação positiva do referencial que foi escolhido. Se nós sabemos a posição inicial e a velocidade da formiga, a gente pode substituir essas informações na equação horária de posição e obter a equação horária de posição de movimento da formiga. Uma vez encontrada a equação horária de posição da formiga, nós podemos descobrir onde a formiga vai estar depois de 6 segundos de observação. Onde tem tempo, eu troco ele por 6. Então, aqui nós vamos trocar por 6, aqui nós vamos trocar por 6. 2 vezes 6 são 12, 23 menos 12, 11 centímetros. A posição após 6 segundos de observação vai ser 11 centímetros. Então, se tu contar no relógio 6 segundos e olhar, a formiga vai estar passando em cima da posição 11 centímetros da régua. O tempo que leva para a formiga chegar na posição 15 centímetros. 15 centímetros é um lugar, é uma posição. Então, a gente vai na equação horária de posição e troca a posição por 15. O 23 que está aqui somando, ele passa para o outro lado e troca o sinal, ficando menos 23. 15 menos 23 ganha o sinal do maior, o negativo, e dá 8. E o menos 2t ficou aqui esperando. Agora nós multiplicamos os dois lados por menos 1, passamos o sinal negativo para o outro lado dividindo, conforme você sabe fazer, mas de qualquer forma os sinais negativos eles vão desaparecer aqui, por algum motivo ou por outro, você escolhe como fazer. O 2 então passa abaixo do 8 dividindo e a gente tem o tempo 4 segundos. Ou seja, após 4 segundos de observação, a formiga passou no 15 centímetros. Então, a gente observa que a equação horária de posição serve para duas coisas. Primeiro, eu digo a posição e descubro o tempo, ou eu digo o tempo e descubro a posição. O tempo que levará para a formiga chegar na origem da régua. A origem da régua é o zero da régua. Então, eu estou perguntando quanto tempo, ou seja, eu quero encontrar o t, para que a posição seja zero. Eu pego a equação horária da posição e troco a posição por zero. O 23 passa para o outro lado, subtraindo, nós fazemos o cancelamento dos sinais negativos, o 2 passa abaixo do 23 dividindo e dá 11,5 segundos. Então, se essa formiga mantiver o movimento uniforme, após 11,5 segundos, ela vai estar passando pelo zero da régua. Então, de novo, fica bem claro que se nós conhecemos a equação horária da posição do movimento uniforme, nós temos total controle sobre o movimento. Eu sei dizer todas as posições e em que tempo essas posições vão ser ocupadas pelo objeto que está sendo descrito, o movimento. Aí dentro das atividades, nós temos dois problemas que já estiveram presentes em processos seletivos do Instituto Federal Farroupilha, e a gente vai discutir os dois. O primeiro, ele é de 2015 e diz o seguinte: um aluno do Instituto Federal Farroupilha, para ir até o local de suas aulas, necessita tomar um ônibus. Ao sair do terminal, o ônibus percorre uma reta com velocidade constante de 1,5 metros por segundo no sentido positivo do eixo. Sabe-se que no instante t0 igual a 0, ele está na posição 5 metros. A função da posição em relação ao tempo do movimento desse móvel é... Então, a gente observa o seguinte, ele fornece um valor de velocidade, 1,5 metros por segundo, e nos fornece um sentido para essa velocidade, para que a gente saiba se a velocidade é positiva ou é negativa. Como o movimento acontece na direção positiva do eixo, a velocidade é positiva. Também nos informa aqui a posição ocupada no instante inicial, 5 metros. Nós temos aqui o SI, a posição inicial, e aqui com um sinalzinho de mais que eu vou destacar,
a velocidade. Com posição inicial e velocidade, eu posso substituir esses valores na equação horária da posição e encontrar que a equação horária da posição é 5 mais 1,5t. Das opções oferecidas aqui, 5 mais 1,5t é a letra D. Então, D é a alternativa correta dessa questão de 2015 do processo seletivo do Instituto Federal Farroupilha. Uma outra questão que a gente tem no processo seletivo, nosso processo seletivo, aqui só me faltou o ano aqui, né? É o seguinte: considerando que S, V e T representam, respectivamente, espaço e posição são sinônimos, velocidade e tempo, assinale a alternativa em que o gráfico não representa um movimento retilíneo uniforme. Bom, aqui a gente tem um movimento retilíneo uniforme. Esse movimento retilíneo uniforme nada mais é do que o nosso movimento uniforme reforçado que ele tem que acontecer sobre uma reta. Mas acontecer sobre uma reta é uma das primeiras simplificações que a gente fez já para o estudo dos movimentos gerais. Então o retilíneo aqui ele se torna de certo modo redundante, porque o movimento acontecia sobre uma reta, então ele já era um movimento retilíneo. Só que dentre todos os possíveis movimentos retilíneos que a gente pode ter, nós escolhemos a partir desse vídeo falar sobre o movimento uniforme. Então ele quer saber o seguinte: qual dos gráficos que vão aparecer na próxima tela não representa um movimento uniforme? Para a gente fazer a análise desses gráficos, nós precisamos primeiro observar o que esses gráficos nos mostram. Letra A mostra posição e tempo. Letra B, posição e tempo. Letra C, posição e tempo. Letra D, velocidade e tempo. Letra E, velocidade e tempo. Então, antes de fazer análise de qualquer gráfico, seja um gráfico de física, de geografia, um gráfico de química, a primeira coisa que você precisa fazer é entender o que esses eixos representam. Nesse caso aqui, os três gráficos de cima, o eixo vertical representa a posição e o eixo horizontal o tempo. Nos dois de baixo, o eixo vertical é a velocidade e o eixo horizontal é o tempo. Bom, a nossa equação horária de posição, ela é uma equação que depende do tempo de forma linear, função de primeiro grau, função afim, porque aqui nós não temos nenhum expoente, ou tem o expoente 1, né? Essa função afim, função linear ou função de primeiro grau, ela tem um gráfico que é uma reta subindo, uma reta descendo. No caso da reta descendo, aqui nós temos velocidade negativa, velocidade menor que zero, porque a posição vai diminuindo à medida que o tempo vai avançando. O caso da formiga, a posição da formiga ia diminuindo à medida que o tempo ia passando. No caso de uma reta subindo, o que a gente tem? A posição subindo à medida que o tempo passa. O caso do caminhão. O caminhão vai indo para frente no referencial à medida que o tempo vai passando. Como esses dois gráficos são retas, movimento uniforme. Este terceiro gráfico aqui, ele é a mesma coisa que o primeiro gráfico. A diferença entre o primeiro e o terceiro é que aqui a posição inicial é positiva, ou seja, o objeto estava em valores positivos de posição no referencial quando a observação iniciou. E este aqui, ele estava em valores negativos de posição do referencial quando foi inicialmente observado. Mas também é uma reta. Então, se também é uma reta, também é movimento uniforme. Então, movimento uniforme, deixa eu colocar aqui que a velocidade aqui é maior que zero, porque a reta está subindo. Aqui a velocidade é menor que zero, porque a reta está descendo. Então, posição por tempo reta, isso é movimento uniforme. Então, não é a letra A, não é a letra B, não é a letra C, porque o problema é saber qual não é do movimento uniforme. Letra D. Aqui nós temos um gráfico de velocidade. E a velocidade do movimento uniforme, ela tem que ser uma velocidade que não muda de valor à medida que o tempo vai passando.
Observa que esse gráfico aqui, ele é um gráfico de movimento uniforme, porque a velocidade mantém o mesmo valor à medida que o tempo vai passando. Para deixar isso mais claro, vamos imaginar que essa velocidade aqui seja 2 metros por segundo. Aqui a gente tem o tempo 1 hora, tempo 2 horas, tempo 3 horas, tempo 4 horas, tempo 5 horas. Então, perceba que a velocidade não muda, ela continua sendo 2 em 1, o 2 em 2, 2 em 3, 2 em 4, 2 em 5. A velocidade não altera. Se a velocidade não altera, é a condição que a gente precisa para que o movimento seja movimento uniforme. No último gráfico, nós temos um gráfico de velocidade, só que aqui a velocidade vai aumentando à medida que o tempo vai passando. Se a velocidade vai aumentando à medida que o tempo vai passando, nós temos um caso de velocidade diferente de constante. A velocidade não é constante, a velocidade ela é variável. Se a velocidade é variável, o movimento não é movimento uniforme e este aqui, a letra E, é o único gráfico que não representa um movimento uniforme. Então essas são as duas questões que a gente já teve nos processos seletivos do Instituto Federal Farroupilha que tratam sobre o movimento uniforme. Eu espero que alguma dúvida que tenha ficado durante a leitura do material tenha sido esclarecida com esse vídeo. Se mesmo após assistir o vídeo ainda permanecer alguma dúvida, você pode tentar entrar em contato com os responsáveis pelo projeto, eles repassam a dúvida para nós e dentro do possível a gente tenta responder. Um forte abraço e até o próximo vídeo do projeto.